E a informação que saiu agora é que o Flamengo bateu o martelo e tomou a decisão sobre a contratação de Marcos Leonardo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do presidente BAP, que deu uma entrevista e abriu as portas do Mengão para contratar Vinícius Júnior. Vou falar do pré-jogo e as informações da partida entre Flamengo e Vitória, que vai acontecer daqui a pouquinho nesse calorão que tá fazendo em Salvador, aqui no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, queria muito que você observasse para ver se realmente você é inscrito. Todos os dias passam muitas pessoas pelo canal que não são inscritas. Então, eu queria que você observasse. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar, porque hoje tem Flamengo e Vitória, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no Barradão. A situação dos dois times são a seguinte: o Vitória venceu na primeira rodada do Remo, perdeu na segunda rodada para o Palmeiras lá no Allianz Parque por 5-1, tomou até uma larga goleada e vem jogar a terceira rodada contra o Flamengo aqui hoje em Salvador. O Flamengo vem de uma situação diferente. Perdeu para o São Paulo a primeira rodada no Morumbi, perdeu de virada para o São Paulo a primeira rodada no Morumbi, saiu atrás contra o Internacional e empatou no Maracanã, ali num gol de pênalti, e hoje vai jogar a terceira rodada contra o Vitória. O Flamengo tem apenas 1 ponto, o Vitória tem 3 pontos no campeonato. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas. 4 desfalques para esse jogo. São eles: Jorginho, com uma lesão na coxa, o Luiz Araújo, com dores musculares, o Guilhermo Varela, jogador que é considerado titular absoluto na zaga na lateral direita, está com dores no tornozelo e por conta disso foi tirado do jogo pelo departamento médico, e o Saul, que está com uma cirurgia no tornozelo, está se recuperando dessa cirurgia. Provável time do Flamengo para essa partida: Rossi, Royal, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Everton, Araújo, Arrascaeta ou Carrascal, Paquetá, Samuel Lino, Cebolinha ou Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. É claro que pode ter alguma mudança, principalmente no posicionamento do Paquetá. Ele pode vir, por exemplo, com Pulgar e Paquetá jogando de segundo volante, como ele fez no último domingo contra o Sampaio Corrêa, e aí ele vem com a Arrascaeta, Carrascal, e aí ele pode botar o Plata ou o Samuel Lino ou o Everton, Cebolinha na ponta esquerda. O técnico Felipe Luiz tem muitas opções, principalmente do meio para frente. Vamos ver como é que ele vai escalar a equipe, principalmente que hoje é terça-feira. E aí o Flamengo só volta a entrar em campo no domingo contra o Botafogo, 5h30 da tarde, no Engenhão. Então o técnico Felipe Luiz vai ter tempo de recuperar a equipe, vai ter tempo de arrumar a equipe, vai ter tempo, é claro, de deixar a equipe na ponta dos cascos para jogar as quartas de final do Campeonato Carioca. Por falar em Campeonato Carioca, dentro do Flamengo a prioridade deu uma mudada. E agora, nesse início de temporada, o Campeonato Carioca e também a Recopa Sul-Americana viraram não é obrigação, mas viraram uma prioridade para o Flamengo. Se o Flamengo vencer esse Campeonato Carioca, será o 40º título e vai ser tricampeão aí 3 vezes seguida pela 7ª vez. Além disso, a Recopa Sul-Americana é uma oportunidade, dentro das poucas oportunidades que se tem, de ganhar um título internacional dentro do Maracanã. E quando eu digo que são poucas oportunidades, porque agora a Libertadores, previamente, você já sabe onde vai ser a final esse ano, por exemplo, vai ser em Montevidéu, no Uruguai. Então o Flamengo já sabe que a oportunidade que tem de ganhar um título internacional dentro do Maracanã é a Recopa Sul-Americana, agora jogando contra o Lanús, primeiro jogo na Argentina, na quinta-feira, pós-carnaval, e depois o segundo jogo no Maracanã. Então é importante demais vencer. Provável time do Vitória, adversário do Flamengo no jogo de hoje: Gabriel,
Kaique Gonçalves, Ouriciele, Camutanga, Zé Marcos, Natan Mendes, Dudu, Barralhas, Ramon, Aitor, Eric ou Mateuzinho e Fabri. Esse é o provável time do Bahia, time do técnico Jair Ventura. Eu até pensei que o Marinho hoje já ia jogar. Conversei com alguns colegas da imprensa baiana aqui, eles disseram que a tendência é que o Marinho entra no segundo tempo. Uma preocupação é o estado do gramado. Eu vi muita gente da imprensa local criticando o estado do gramado aqui. É óbvio que olhando aqui de cima, a gente consegue ver até umas manchas aqui, eu vou mostrar para vocês, tem umas manchas assim no gramado. Eu não sei como é que tá dentro do campo, não sei como é que tá com a bola rolando, mas eu vi colegas da imprensa local aqui reclamando bastante sobre o gramado. Antes de eu falar do presidente BAP, que deu uma entrevista para o jornal AS da Espanha e abriu as portas para o Vinícius Júnior, que está em final de contrato e no imbróglio de renovação com o Real Madrid, e também falou sobre a situação do técnico Felipe Luiz e falar sobre o Marcos Leonardo, que por causa de uma chateação da diretoria, o martelo está batido. Deixa eu falar com você sobre a Porque, gente, o site da GoCase tá com muitas promoções para essa temporada agora de carnaval, principalmente nos produtos que são esses produtos que agora tá tendo comemorativos. Por exemplo, essa garrafa térmica aqui, ó, ela é em comemoração ao tetracampeonato do Flamengo na América. Então, a garrafa térmica muito bonita, você vê aqui que tem uma estampa aqui, Flamengo tetracampeão da América. Além dessa garrafa, tem também essa aqui também que eu acho muito bonita, que tem diversas fotos do Flamengo, diversos escudos do Flamengo. Além disso, também tem as capas de celular. Na compra de uma capa, a segunda capa ela sai de graça. Ou seja, você comprou uma, a segunda ela sai de graça, chegando na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. É só você ir lá na GoCase. Na hora de você pagar, você utiliza o cupom FLAZOEIRO, que aí você vai pagar e vai chegar na sua casa e você ainda vai ganhar um desconto adicional. Capinha, eu estou usando uma aqui inclusive com o meu nome, você comprou uma, a segunda sai de graça. Além da capinha tem as garrafas térmicas, também tem os copos térmicos que mantêm sua bebida gelada por muito tempo, vale muito a pena, vai lá na GoCase. Bom, deixa eu falar agora sobre o presidente BAP, que deu uma entrevista para o jornal AS da Espanha. E ele fez questão de deixar as portas do Flamengo abertas para o Vinícius Júnior. Mas também falou que é uma negociação que hoje depende muito mais dos desejos do Vinícius Júnior, porque é um sonho bem distante do Flamengo contratar um jogador do tamanho do Vinícius Júnior, principalmente chegando lá, fazendo uma proposta e fazendo frente ao Real Madrid. Abre aspas para o BAP. Ele disse sim, perguntado sobre o Vinícius Júnior vir atuar no Flamengo. Ele disse sim, mas Vinícius Júnior quer ficar na Europa. E é um momento diferente, como estávamos discutindo em relação à situação atual de cada jogador. É isso que deve aos desejos do Vinícius ou aos valores envolvidos. É algo que os torcedores podem imaginar. Essa é a realidade. Vinícius Júnior é sempre bem-vindo. Quando ele vem ao Brasil, ele vai ao Maracanã, vai no camarote do Flamengo, tem amigos em casa. Queremos o Vini, mas ele ainda não está ao alcance do Flamengo. Ainda não. Foi o que disse o BAP sobre uma possibilidade de contratar o Vinícius Júnior, principalmente depois da contratação do Paquetá. Ele e o Paquetá são muito amigos, aí começou aquela coisa, agora só falta o Vini, vem o Vini e tal. Ele já falou, olha, em outras palavras, ele é sempre bem-vindo, as portas estão abertas, ele é bem-vindo, as portas vão estar abertas para ele, mas é uma situação que depende muito mais dele do que propriamente do Flamengo, depende muito mais do querer dele acabar o contrato com o Real Madrid no meio do ano que vem, quem sabe vir para o Flamengo aí, já aceitando também a realidade que vai ganhar menos, que vai ter uma condição bem diferente do que é hoje o Real Madrid e a Europa. Bom,
Vamos mudar o assunto, falar agora sobre Marcos Leonardo e colocar talvez de uma vez por todas um ponto final nesta situação. O que acontece é o seguinte, dentro do Flamengo, parte da diretoria está muito chateada, com muita gente dizendo que a não vinda do Marcos Leonardo tem a ver com o técnico Felipe Luiz, que não quer a contratação do jogador. Existe duas chateações. A primeira chateação é o fato da diretoria dizer, de boa parte da imprensa dizer que o Felipe Luiz não quer a contratação de Marcos Leonardo. Em momento algum, o Felipe Luiz vetou a contratação do Marcos Leonardo. Em momento algum, o Felipe Luiz disse: não contrate o Marcos Leonardo. Isso não aconteceu, não teve esse episódio. Esse é o primeiro ponto que eu preciso frisar. O segundo ponto que eu preciso frisar, ainda sobre o Marcos Leonardo, é a situação envolvendo os seus empresários, porque teve uma janela em que o Flamengo, no ano passado, no meio do ano passado, o Flamengo foi lá, negociou com a Al Hilal e tudo certo para contratar o Marcos Leonardo. Teve muito próximo de contratar o jogador. Só que os empresários do jogador falaram para os dirigentes do Flamengo o seguinte: o Marcos Leonardo não quer morar no Rio de Janeiro. O Marcos Leonardo prefere permanecer na Europa. Caso ele não permaneça no Oriente ou na Europa, ele prefere no Brasil morar em São Paulo. E isso causou uma chateação muito grande nos representantes do Flamengo. Por isso que eu falei hoje de manhã que qualquer movimento que o Flamengo fosse fazer referente ao Marcos Leonardo teria que partir de uma boa condição financeira envolvendo o Al Hilal e também de um forte desejo do jogador em querer vir jogar no Flamengo. Se o jogador, se Marcos Leonardo não demonstrasse o interesse de vir jogar no Flamengo, o Flamengo não iria fazer nenhum movimento em direção do jogador, e é exatamente isso que está se confirmando, ou que se confirmou na tarde de hoje. Não tem a ver com o Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse: eu não estou aqui, ou eu não vou aqui dizer se o Flamengo tem ou não que contratar um jogador. Se a diretoria me entregar o atleta, eu, como treinador, tenho a obrigação de tirar e de explorar o melhor desse jogador. Mas o que está acontecendo com o Marcos Leonardo é isso. E o Flamengo já decidiu, já bateu o martelo que não vai fazer nenhum movimento em direção do jogador, ao menos que a proposta financeira seja muito boa. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto: o jogador vai ter que mostrar que quer vir jogar no Flamengo. Aí eu digo, né? Às vezes uma resposta mal dada fecha muita porta. Por quê? Marcos Leonardo, no meio do ano, poderia ter vindo para o Flamengo ou poderia ter deixado as portas abertas para vir jogar no Flamengo. Não veio, falou que não queria vir, falou que preferia jogar em São Paulo, que preferia morar em São Paulo, que preferia uma vida em São Paulo. Agora, tá escanteado no Al Hilal, o São Paulo não tem dinheiro para contratar ele e a situação do jogador é essa. Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai se desenhar tudo isso, porque agora eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Daqui a pouquinho a bola rola, Flamengo e Vitória aqui. Lembrando que nós vamos transmitir ao vivo Flazoeiro TV, tá? Vamos estar ao vivo daqui a pouco, já falando também sobre essas situações todas e mantendo vocês sempre ligados e informados, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis, valeu! Pois é, pessoal, é o que eu sempre falei. Eu acho o Marcos Leonardo um excelente jogador, mas se for ficar nessa enrolação, não adianta, cara. O Flamengo tem que definir. O Flamengo tá demorando muito para tomar as decisões. Se vê que o cara não quer vir, chega e mete o pé, cara. Não adianta ficar aí à toa, né? Vamos ver, vamos negociar e tal. Não adianta, cara. Isso tem que ser resolvido rápido. Isso tem que ser uma pauta assim que não pode demorar muito. O Flamengo precisa contratar jogadores. O Flamengo precisa, né? Tá aí focado para trazer. Se quer vir pro Flamengo, venha, cara. Se não quer, já mete o pé e pronto. O cara é um excelente jogador, sim, mas também tem que não pode ficar nessa enrolação. Comenta aí o que você acha, deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Tamo junto, aquele abraço.